Linguagem do amor número 5. Atos de servir. Jeremy começou agora o seu primeiro emprego a tempo inteiro e está a pensar na hipótese de casar no próximo verão. Está também a pensar na sua infância. Penso que o que me fez sentir mais amado foi a forma árdua como os meus pais trabalharam para me ajudar em tudo. Lembro-me de todas as refeições que a minha mãe preparou, mesmo trabalhando fora de casa. E o tempo que o meu pai passou ajudando-me a reparar uma lata velha que comprámos os dois quando eu tinha 16 anos. O jovem de 24 anos continua as suas recordações. As pequenas e as grandes coisas, eles fizeram tanto para me ajudar. Tenho melhor consciência disso agora do que naqueles tempos, mas já então eu sabia que eles trabalhavam muito para me ajudarem e sempre dei valor a isso. Espero poder fazer o mesmo pelos meus filhos um dia. Algumas pessoas falam atos de servir como a sua principal linguagem do amor. Mesmo que o seu filho não o faça, fique o leitor a saber. Educar é uma vocação orientada para o serviço. No dia em que soube que ia ter um filho, inscreveu-se para um serviço a tempo inteiro. O seu contrato exigia um mínimo de 18 anos de serviço, com o pressuposto de que ficaria em reserva ativa durante vários anos após o período de tempo inicial. Enquanto pai que deve servir, provavelmente o leitor já descobriu outra verdade acerca desta linguagem do amor. Atos de servir são física e emocionalmente exigentes. Assim sendo, nós pais temos de prestar atenção à nossa saúde física e emocional. Para a saúde física, precisamos de padrões equilibrados de dormir, comer e exercício físico. Para a saúde emocional, uma relação conjugal de apoio e compreensão mútuos são fundamentais. A quem serve? Ao considerarmos os atos de servir, temos de nos perguntar a quem servimos. Não é apenas aos nossos filhos. Enquanto sócio num casamento, serve o seu cônjuge, fazendo coisas que lhe agradam de forma a exprimir o seu amor por ele. Quer manter o depósito de amor do seu parceiro cheio através dos seus atos de servir. Uma vez que as crianças precisam de uma mãe e de um pai para lhes dar o exemplo de um modelo equilibrado para toda a vida, arranjar tempo disponível para a sua relação conjugal é uma parte essencial de uma boa educação. Claro que, enquanto pais, servem os vossos filhos, mas a sua principal motivação não é agradar-lhes. O seu principal objetivo é fazer o que é melhor. O que mais agradaria aos seus filhos em dado momento não é provavelmente a melhor forma de exprimir o seu amor. Ponha 3 guloseimas na lancheira do seu filho e ele ficará radiante, mas não estará a dar-lhe o que é melhor para ele. Ao servir os seus filhos, o principal motivo, fazer o melhor, significa que está a tentar encher os seus depósitos de amor. Para satisfazer essa necessidade de amor, o leitor deve utilizar os seus atos de servir em conjunto com as outras linguagens do amor. Uma chamada de atenção, agora que exploramos a última linguagem do amor. Não encare os atos de servir como uma forma de manipular os seus filhos. Isto é fácil de fazer, porque quando elas são muito novas, as crianças desejam presentes e serviços mais do que qualquer outra coisa. Mas se nós, pais, cedermos aos desejos ou até exigências de demasiados presentes e demasiados atos de servir, os nossos filhos podem permanecer infantilmente concentrados neles próprios e tornarem-se egoístas. Contudo, este aviso não deve impedir os pais de usarem a linguagem dos atos de servir e presentes de forma apropriada. Os atos de servir podem tornar-se um modelo para o serviço e responsabilidade do seu filho. O leitor poderá interrogar-se de que forma os seus filhos irão desenvolver a sua própria independência e competência se os servir. No entanto, ao exprimir o seu amor através de atos de servir para com os seus filhos, fazendo-lhes coisas que eles ainda não são capazes de fazer sozinhos, estará a dar o exemplo. Isto ajudá-los a escapar da atenção centrada neles próprios e ajudar os outros. Este é o nosso derradeiro objetivo enquanto pais. Adaptar o serviço à idade. As crianças com o depósito de amor atestado estão mais predispostas a adotar aquele modelo de serviço cheio de amor do que as crianças que estão inseguras do amor dos pais. Tais atos de servir devem ser adaptados à idade. Deve fazer pelos seus filhos o que eles não são capazes de fazer por si próprios. Obviamente que já não lhes leva o comer à boca quando têm 6 anos. Fazer a cama a uma criança de 4 anos é um ato de servir, mas crianças de 8 anos já são capazes de as fazer sozinhas. As crianças não precisam de esperar até irem para a faculdade para aprenderem a trabalhar com a máquina de lavar ou de secar roupa, pois as faculdades não administram estes cursos sobre estas matérias.
Os pais que estão demasiado ocupados para ensinarem os seus filhos a tratar da roupa suja ou que são demasiado perfeccionistas para deixar que os filhos o façam, não estão a amar essas crianças, mas sim a castrá-los. Desta forma, os atos de servir têm uma fase intermédia. Nós servimos os nossos filhos, mas à medida que eles estão prontos, ensinamos-los a servirem-se a eles próprios e depois aos outros. É claro que este não é sempre um processo conveniente ou rápido. Demora mais tempo ensinar uma criança a preparar uma refeição do que sermos nós a prepará-la. Se o seu único objetivo é pôr a comida na mesa, então talvez seja melhor ser você a preparar todas as refeições. Contudo, se o seu objetivo é amar os seus filhos, cuidar dos seus melhores interesses, quererá ensinar-lhes a cozinhar. Mas antes e durante esse tempo, o melhor motivador para os seus filhos é observar os seus atos de amor genuíno pela família enquanto a serve durante muitos anos. Lembre-se também que alguns atos de servir que fará pelos seus filhos resultam de elevadas competências desenvolvidas que têm e que eles poderão nunca chegar a adquirir. Todos nós temos diferentes aptidões e, no seio de uma família, podemos servir-nos uns aos outros através das nossas capacidades únicas. Enquanto pais, devemos ter o cuidado de não forçar uma criança a ser uma réplica de nós próprios, ou pior ainda, a realizar os sonhos que nós próprios nunca concretizamos. Em vez disso, nós queremos ajudá-los a desenvolver as suas próprias competências, seguir os seus próprios interesses e tornarem-se o melhor que lhes for possível através dos dons que Deus lhes deu. Ser sincero. Alguns pais, numa tentativa de levar os seus filhos a desenvolver as suas competências e independência, têm tendência para exagerar e deixar que os filhos descubram as coisas sozinhos. Will e Kathy, do Colorado, eram assim. Eles personalizavam um espírito pioneiro austero, de independência e de autoconfiança, e queriam que os seus dois filhos fossem como eles. Gente do oeste de corpo e alma, eles pareciam acabados de sair de uma diligência. Depois de Will e Kathy assistirem a um dos meus seminários sobre casamento e ouvirem falar das 5 linguagens do amor, concluíram que servir não podia ser uma das linguagens do amor. Will disse-me: Eu não acredito que os pais devem fazer pelos filhos coisas que eles podem fazer sozinhos. Como ensiná-los a serem independentes se continuarmos a fazer as coisas por eles? Eles têm de aprender a laçar o seu próprio novilho. Os seus filhos cozinham as suas próprias refeições? Perguntei-lhe. Isso é função minha, mas fazem tudo o resto, respondeu Kathy. Eles cozinham quando estão no trilho e fazem-no muito bem, acrescentou Will. Estes dois estavam obviamente bastante orgulhosos dos seus filhos. Ao ouvirem falar das linguagens do amor, ficaram com alguma ideia de qual será a principal linguagem do amor dos vossos filhos? Não sei, respondeu Will. Acha que os seus filhos se sentem realmente amados? Acho que sim, pelo menos deviam. Tem coragem para lhes perguntar? Sondei. O que quer dizer com isso? Quer dizer, ficas a sós com cada um deles e diga-lhes: Filho, quero fazer-te uma pergunta que nunca te fiz antes, mas é importante para mim saber a tua resposta. Tu sentes que eu te amo? Ser sincero, eu gostaria mesmo de saber o que sentes. Will ficou em silêncio durante um longo momento. Isso não vai ser fácil. Não sei se é necessário. Não é necessário, respondi eu. Mas nunca saberá a linguagem deles se não lhes perguntar. Will foi para casa com as minhas palavras a zumbir nos ouvidos. Nunca saberá se não lhes perguntar. Então começou com o filho mais novo, Buck, por trás do celeiro quando estavam sozinhos. Ele fez a pergunta que eu sugerira e Buck respondeu. Claro, pai, eu sei que me amas. Passas tempo comigo. Quando vais à cidade, levas-me contigo. Quando andamos pelo trilho, arranjas sempre tempo para falarmos. Eu sempre achei uma coisa especial poder passar tempo contigo, ocupado como tu és. Quando Will se engasgou, Buck perguntou-lhe: Passa-se alguma coisa? Tu não vais morrer nem nada disso, pois não? Não, não vou morrer. Só queria certificar-me de que tu sabes que te amo. Esta foi uma experiência tão emocionante que Will levou uma semana para ganhar coragem e falar com o seu filho Jake, de 17 anos de idade. Certa noite em que estavam sozinhos a seguir ao jantar, ele voltou-se para o filho e disse: Jake, quero-te fazer uma pergunta que nunca te fiz antes, mas é importante para mim saber a tua resposta.
Pode ser difícil para ti, mas eu quero que sejas sincero, porque eu preciso mesmo de saber o que pensas. Tu sentes realmente que eu te amo? Após um longo silêncio, Jake disse: Eu não sei bem como é dizer isto, pai. Eu acho que sei que me amas, mas às vezes eu não o sinto. Às vezes eu sinto que tu não me amas de todo. E quando é isso, filho? Quando eu preciso de ti, tu não me ajudas. Como daquela vez em que começou um fogo e eu mandei recado pelo Buck que precisava da tua ajuda. Ele voltou e disse-me que tu disseste que sabias que eu era capaz de tratar do assunto sozinho. Buck e eu demos conta do recado, lá isso é verdade, mas fiquei a pensar, por que razão tu não me foste ajudar? Repeti para comigo que era porque tu querias que eu me tornasse independente, mas fiquei sempre com a sensação de que tu não me amavas. Daquela vez, quando eu tinha 10 anos e estava em apuros com a matemática, pedi-te ajuda, continuou Jake. Tu disseste que eu era capaz de fazer sozinho porque eu era esperto. Eu sabia que tu sabias como se fazia e podias ter-me ajudado. Bastava que me explicasses. Fiquei desiludido. Ou daquela vez em que a carroça ficou atolada e eu pedi-te para me ajudares, disseste que se eu tinha atolado, eu que arranjasse maneira de a tirar dali. Eu sabia que era capaz de a tirar, mas eu queria que tu me ajudasses. Foram estas as vezes em que eu senti que tu não te importavas comigo. Tal como eu disse, eu sei que me amas, mas nem sempre o sinto. Foi o suficiente para fazer um cowboy chorar. Jake, desculpa-me, disse Will. Eu não sabia o que tu sentias. Devia ter-te perguntado há mais tempo. Eu queria que tu fosses independente e autoconfiante, o que tu realmente és. Eu tenho orgulho em ti, mas quero que saibas que te amo. Da próxima vez que precisares da minha ajuda, eu estarei lá para te ajudar. Espero que me dês mais uma oportunidade. Os dois homens abraçaram-se na cozinha silenciosa. Will teve a sua oportunidade cerca de 7 meses mais tarde, quando a carroça ficou atolada no ribeiro. Os rapazes trabalharam durante mais de 2 horas, mas não conseguiram tirá-la de lá. Finalmente, Jake pediu a Buck para ir buscar o pai. Buck mal podia acreditar na reação do pai ao vê-lo de imediato selar o cavalo e dirigir-se com ele para o ribeiro. Uma vez tirada a carroça da água, Buck achou estranho que o pai abraçasse Jake e lhe dissesse: Obrigado, rapaz, fico-te agradecido. O processo de cura que começara na cozinha foi consumado naquele ribeiro. Um rancheiro duro tinha aprendido uma lição de ternura. Serviço cheio de amor. Uma vez que o ato de servir uma criança é constante durante muitos anos e está relacionado com e em volta de tantas obrigações diferentes, os pais podem esquecer que os atos diários e mundanos que praticam são expressões de amor com efeitos a longo prazo. Por vezes, eles poderão até sentir-se mais escravos do cônjuge, filhos e outras pessoas que se aproveitam do que servidores amorosos. No entanto, se eles assumirem tal atitude, esta transmitir-se-á a si própria emocionalmente à criança, a qual sentirá que está a receber pouco amor dos atos de servir. Um serviço cheio de amor não é escravatura, ao contrário do que alguns pais temem. A escravatura é imposta a partir do exterior e é executada com relutância. Um serviço cheio de amor é um desejo interiormente motivado de dar a nossa energia aos outros. O serviço com amor é um presente, não uma necessidade, e é feito de livre vontade, não sob coerção. Quando os pais servem os filhos com um espírito de ressentimento e de amargura, as necessidades físicas de uma criança serão satisfeitas, mas o seu desenvolvimento emocional será profundamente dificultado. Uma vez que o servir é tão diário nas nossas vidas, até os melhores pais precisam de parar de vez em quando e fazer um check-up à sua atitude, para se certificarem de que os seus atos de servir estão a transmitir amor. O derradeiro propósito de servir. O derradeiro propósito dos atos de servir é ajudar os nossos filhos a emergirem como adultos com maturidade, que são capazes de dar amor aos outros através de atos de servir. Isto inclui não só ser prestativo para com os entes queridos, mas também servir pessoas que não têm quaisquer condições de retribuir ou pagar as gentilezas recebidas. Uma vez que as crianças vivem com o exemplo dos pais, os quais servem a família e outras pessoas fora de portas, também elas aprenderão a servir. A Bíblia sugere que servir através do sacrifício é uma forma de agradarmos a Deus. Enquanto jantava em casa de um proeminente líder religioso, Jesus disse ao seu anfitrião: Quando ofereceres um almoço ou um jantar,
não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que eles tenham, por sua vez, que te convidar, a fim de te compensarem. Quando deres uma festa, convida os pobres, os inválidos, os coxos e os cegos, e serás recompensado. Mas que palavras poderosas! Isto é o que nós queremos para os nossos filhos: serem capazes de praticar atos de servir com compaixão e amor genuíno. No entanto, as nossas crianças são imaturas. Elas são, por natureza, egocêntricas e não podemos esperar que sirvam os outros através de automotivação. Elas querem ser recompensadas pelo seu bom comportamento. É preciso muito tempo até que elas sejam capazes de dar amor através de atos altruístas de servir. Servir de modelo. De que forma nos encaminharíamos no sentido deste derradeiro objetivo? Em primeiro lugar, certificamos-nos de que os nossos filhos se sentem genuinamente amados e cuidados. Mantemos os seus depósitos emocionais cheios. Além disso, servimos-lhes de modelo. Através do nosso exemplo, eles experimentam pela primeira vez atos de servir cheios de amor. À medida que vão crescendo e tornam-se capazes de demonstrar reconhecimento, poderemos então passar de ordens a pedidos. Os pedidos não exigem nada. As crianças têm dificuldade em sentir-se bem ao exprimirem reconhecimento quando estão a ser ordenadas para assim se comportarem. É a diferença entre diz obrigado ao pai ou não queres agradecer ao pai? Fazer pedidos é mais suave, previne a raiva e ajuda-nos a ser positivos e agradáveis. À medida que as crianças vão amadurecendo, elas notam cada vez mais o que está a ser feito por elas e estão também mais atentas ao que foi feito no passado. Claro que não se lembram de alguém a mudar-lhes a fralda ou a dar-lhes de comer, mas elas veem outros pais a cuidar dos seus bebés desta forma e sabem que usufruíram dos mesmos atos de servir. Com a garantia de serem genuinamente amadas, são capazes de ficar reconhecidas quando a comida está pronta e é servida. Ficarão mais conscientes do tempo de contar histórias e das brincadeiras em família, dos pais a ensiná-las a andar de bicicleta, a ajudá-las com os trabalhos de casa, a cuidarem delas quando estão doentes, a confortá-las quando estão magoadas ou tristes, a levá-las a lugares especiais e a comprar-lhes guloseimas e presentes. Com o tempo, estas crianças acabarão por notar que os seus pais fazem coisas pelas outras pessoas. Elas aprenderão a servir um doente ou dar dinheiro aos menos afortunados. Elas quererão participar em projetos para ajudar as outras pessoas, especialmente aquelas aventuras que as afastam da sua rotina familiar. Não precisam de ir muito longe para encontrarem pessoas necessitadas. Na maioria das cidades de qualquer tamanho, há pessoas necessitadas. A sua família, quer sozinha, quer com um grupo da sua comunidade ou da sua igreja, pode tirar um dia ou uma semana e oferecer os seus serviços a uma missão. Um acampamento para crianças desfavorecidas, uma sopa aos pobres, uma missão ou uma casa de repouso. Quando pais e filhos trabalham juntos em tais atos de servir, a atividade desenvolvida transforma-se numa lição poderosa sobre as alegrias de ajudar o próximo. E claro está, há sempre aquelas oportunidades de prestar serviços ocasionais mais exóticos no estrangeiro através do trabalho desenvolvido por organizações privadas. Certo ano, eu, o Ross, voluntariei-me como médico através da agência de uma missão cristã, Wycliffe Bible Translators, tradutores Wycliffe da Bíblia, na Bolívia. Toda a família Campbell foi ajudar. Lembro-me de tratar um rapaz boliviano de 3 anos de idade com uma perna partida com alguma gravidade na nossa clínica. Durante 6 semanas ele permaneceu na tração, completamente imobilizado. Muitas crianças missionárias praticaram atos de servir por aquele rapaz. Eu fiquei emocionado no Natal, quando a nossa Carrie, na época com 8 anos de idade, deu à irmã do rapaz o seu presente de Natal mais desejado, uma boneca nova. Mudar o comportamento do seu filho. A essência do serviço social e missionário reside num desejo sincero de ajudar os outros através de atos de servir. Apesar disso, os pais podem desviar-se desse caminho e impedir de facto que os seus filhos sejam capazes de dar-se a si próprios de forma altruísta. Nós temos de ter cuidado para que os nossos atos de servir nunca demonstrem amor condicional. Quando os pais dão de si aos filhos, apenas quando estão satisfeitos com o comportamento deles, tais atos de servir são condicionais. Os nossos filhos que nos observam,
Aprenderão que uma pessoa só deve ajudar os outros se ganharem algo com isso. Muitos pais pretendem alterar o comportamento dos filhos. Os psicólogos dizem-nos que o principal caminho para a mudança é através da alteração comportamental, uma forma de se relacionarem com pessoas que as recompensam ou castigam devido a determinados comportamentos, através de um esforço positivo ou negativo. São poucas as circunstâncias em que isto se aplica ao cuidar de uma criança, como por exemplo, no caso de problemas repetitivos que uma criança não tem qualquer intenção de mudar. Mas a alteração comportamental não deveria ter qualquer ligação com atos de servir prestados a outras pessoas. E isso é manipulação. Em vez disso, os nossos atos de servir devem ser praticados através de uma preocupação altruísta e de amor. Tais motivos podem, com o passar do tempo, alterar o comportamento dos nossos filhos. O que é que eu ganho com isso? É uma atitude predominante na nossa sociedade. Contudo, e apesar disso, é exatamente oposta à linguagem do amor de atos de servir. Devido ao facto de a alteração comportamental estar no seu auge na década de 70, ela afetou muitos pais que agora estão a criar os seus filhos. O leitor pode ser uma das crianças educadas no âmbito desta mentalidade. Agora quer que os seus filhos se desenvolvam e sejam pessoas de integridade. Quer que eles sejam amáveis e generosos para com os outros, especialmente para os menos afortunados, sem esperarem algo em troca. Então, talvez se interrogue se isso será possível na nossa sociedade materialista e gananciosa. Claro que é possível, mas isso depende em grande parte de si. Os seus filhos precisam de ver em si as características que quer que eles desenvolvam. Eles precisam de experimentar os seus atos de servir neles próprios e de serem envolvidos nos cuidados que presta aos outros. O leitor pode ensiná-los através do seu exemplo, ao demonstrar preocupação pelos outros. O exemplo da hospitalidade. Uma das melhores maneiras de fazer isso é recebendo pessoas na sua casa. A hospitalidade familiar é um grande tesouro, pois trata-se de um ato de servir em que as pessoas aprendem verdadeiramente a conhecerem-se melhor e a formar amizades fortes. Ao abrir as portas da sua casa aos outros, os seus filhos aprenderão esta forma tão cheia de significado de partilhar amor com os seus amigos e família. Curiosamente, cada vez há mais pessoas a fazerem encontros em restaurantes em vez de os ter nas suas casas. Mas o calor humano e a intimidade de um lar são especiais. É importante manter boas relações com as outras pessoas, e isso acontece a um nível mais profundo num lar. Na família Chapman, no princípio da década de 70, todas as sextas-feiras à noite mantínhamos as portas da nossa casa abertas para estudantes universitários. Os estudantes vinham de escolas nas proximidades, incluindo a Wake Forest University, e chegámos a ter entre 20 e 60 estudantes em casa. O nosso formato era simples. Das 20 às 22 horas, abordávamos questões relacionais, morais ou sociais, retiradas a partir de uma passagem da Bíblia. Depois vinham as bebidas, seguidas de conversas informais. À meia-noite, mandávamos as pessoas embora. Os nossos filhos, Shelley e Derek, ainda eram novos naquela época e entravam e saíam das nossas reuniões. Não era invulgar encontrar um deles a dormir ao colo de um estudante junto à lareira ou a conversar com alguém. Os estudantes eram a nossa família alargada e as crianças passavam a semana na expectativa da noite de sexta-feira. Com frequência, ao sábado de manhã, alguns dos estudantes regressavam para aquilo que nós chamávamos os projetos de fazer o bem. Eles subiam para a carrinha e eram distribuídos pela comunidade para juntar as folhas caídas nos quintais dos mais idosos, limpar algeroses ou qualquer outro trabalho que precisasse de ser feito. Shelley e Derek iam sempre com eles nestes projetos de servir. E sim, eles insistiam em terem os seus próprios ancinhos, apesar de a sua maior alegria ser saltar para cima das folhas, depois de terem sido apanhadas e colocadas em montes. Depois de adultos, Shelley e Derek encaram este movimento com os estudantes como uma parte significativa da sua infância. Shelley, que é hoje ginecologista obstetra, reconhece que falar com os estudantes da Bowman Gray Medical School lhe causou uma forte impressão na sua escolha de profissão. Tanto ela quanto Derek são pessoas muito orientadas para as relações humanas. Nós sabemos que Derek chega a convidar pessoas da rua para o seu apartamento durante o inverno. Fomos nós que lhes ensinamos isto? Nós estamos convencidos que partilhar o nosso lar com os outros e envolver a família em projetos de servir teve um efeito profundo e positivo nos nossos filhos.
Faça seu o objetivo de ensinar os seus filhos a sentirem-se confortáveis em servir os outros. Eles não aprenderão a fazê-lo por acaso. Pelo contrário, eles aprenderão se o observarem a servi-los a eles e aos outros. Também aprenderão se o leitor lhes for dando, aos poucos, pequenos níveis de responsabilidade ao ajudá-lo a servir os outros. À medida que vão crescendo, poderá aumentar o tipo de coisas que eles fazem. Quando a principal linguagem do amor do seu filho é servir. Os atos de servir, que representam expressões genuínas de amor, comunicam com a maioria das crianças a um nível emocional. No entanto, se servir for a principal linguagem do amor do seu filho, os seus atos de servir transmitem-lhe de forma muito profunda que ama Johnny ou Julie. Quando essa criança lhe pede para arranjar uma bicicleta ou cozer o vestido da boneca, ele ou ela não querem apenas a tarefa executada. A criança está a gritar por amor emocional. Era isso que Jake estava a pedir ao pai, Will, para fazer. Quando nós, pais, reconhecemos e reagimos a estes pedidos e os ajudamos com uma atitude positiva e cheia de amor, a criança ficará com o seu depósito de amor cheio, tal como Jake. Mas quando os pais se recusam a reagir às necessidades deles ou fazê-lo com palavras duras ou críticas, a criança pode sair na sua bicicleta arranjada, mas irá sair com um espírito desencorajado. Se a principal linguagem do amor do seu filho é atos de servir, isto não significa que deve saltar a qualquer pedido dele. Isto significa que deve ser extremamente sensível a esses pedidos e reconhecer que a sua reação a eles ajudará a encher o depósito do amor da criança, ou então fará um furo no depósito. Cada pedido requer uma reação atenciosa e cheia de amor. O que as crianças dizem? Leia o que estas crianças dizem sobre a principal linguagem do amor. Crystal, de 7 anos, já teve inúmeros problemas de saúde ao longo dos últimos 3 anos. Eu sei que a mamã me ama porque quando preciso de ajuda nos trabalhos de casa ela ajuda-me. Quando tenho de ir ao médico ela sai do trabalho e leva-me. Quando estou muito doente ela faz a minha sopa favorita. Bradley, de 12 anos, vive com a mãe e com um irmãozinho mais novo. O pai deixou-os quando Bradley tinha 6 anos. Eu sei que a minha mãe me ama porque ela cose os botões da minha camisa quando eles caem e também me ajuda nos trabalhos de casa todas as noites. Ela trabalha muito como enfermeira para nós podermos ter comida e roupas. Eu acho que o meu pai me ama, mas ele não ajuda muito. Jodie, 14 anos, frequenta aulas de ensino especial numa escola pública. Ela vive com a mãe. Eu sei que a minha mãe me ama porque ela ajuda-me a fazer a cama e a lavar as minhas roupas. À noite, ela ajuda-me a fazer os trabalhos de casa, especialmente com os desenhos. Melanie, também com 14 anos, é a mais velha de 4 filhos. Eu sei que os meus pais me amam porque eles fazem muitas coisas por mim. A mamã fez o meu fato para a peça de teatro da escola. Na verdade, ela fez os fatos para mais pessoas. Isso deixou-me muito orgulhosa. O papá sempre me ajudou com os trabalhos de casa. E este ano ele arranjou ainda mais tempo para me ajudar em álgebra. Eu mal podia acreditar como ele ainda se lembrava de tanta coisa. Para estas crianças, os atos de servir dos pais chegaram até eles como amor emocional. Os pais cujos filhos falam esta linguagem do amor como sendo a principal, aprendem que servir é amar. Sirva o seu filho e outros, e ele saberá que o ama. Se a principal linguagem do amor do seu filho é atos de servir, aqui tem mais algumas ideias, especialmente para os pais. Escolha entre elas para tentar algo de novo que o leitor supõe que o seu filho vai gostar. Ajude o seu filho a treinar para a equipa desportiva, como, por exemplo, lançar e apanhar a bola de beisebol, ou fazendo lançamentos livres para as crianças que participam no jogo de basquetebol. Sente-se com o seu filho enquanto ele faz os trabalhos de casa. Faça o lanche favorito quando o seu filho ou filha estão a ter um dia difícil. Em vez de se limitar a mandar os seus filhos mais novos para a cama, pegue-os ao colo, leve-os com carinho para o quarto e aconchegue-os nos cobertores. No caso de crianças em idade escolar, ajude-os a escolher a roupa que vão vestir nesse dia quando acordarem. De vez em quando, levante-se meia hora mais cedo para preparar um pequeno almoço surpresa especial para os seus filhos.
Comece a ensinar aos seus filhos a importância de servir outros através do envolvimento regular deles consigo num grupo da comunidade local ou da igreja. No caso de crianças mais pequenas, ordene os brinquedos favoritos dos seus filhos enquanto eles fazem a cesta ou estão na escola, para, ao acordarem ou chegarem a casa, poderem de imediato brincar com eles e consigo. Se estiver atrasado para um encontro ou uma reunião, ajude o seu filho a acabar rapidamente de se arranjar para que ambos possam ficar prontos depressa, em vez de lhes dizer apenas para se despacharem. Durante o tempo que o seu filho estiver doente, esforce-se um pouco mais e passe o filme favorito dele, leia-lhe histórias ou faça-lhe a sua sopa favorita. Relacione o seu filho com um dos seus amigos ou familiares que o possam ajudar numa área específica de interesse, como por exemplo lições de dança, futebol, lições de piano ou escotismo. Escolha uma área específica em que determine que irá sempre servir o seu filho acima e para lá das expectativas. Exemplos disto podem ser garantir que há sempre gomas no chocolate quente do seu filho, que o seu ursinho de peluche favorito estará sempre na cama dele à hora de deitar, ou ter todas as tintas e pincéis prontos quando ele quiser pintar. Comece uma tradição de jantares de aniversário em que prepara qualquer refeição que ele queira para os seus anos. Faça uma lista das coisas favoritas do seu filho que costuma fazer consigo. Então, periodicamente, faça uma dessas coisas com ele quando ele menos esperar. Prepare cartões quando se aproximarem os testes do seu filho. Trabalhem juntos até que ele se sinta seguro na matéria. Prepare lanches especiais ao almoço ou jantar do seu filho, talvez cortando a comida com formas especiais ou que incluam o nome dele. Ajude o seu filho a arranjar o seu brinquedo favorito que se estragou ou a bicicleta. O simples facto de dedicar tempo a reparar coisas transmite amor a uma criança, cuja linguagem principal do amor é atos de servir.